Olá pessoal, sou o professor Eduardo Breviglieri. Nós vamos trabalhar agora a parte da genética do sistema ABO. Vamos lá! Uma das partes mais interessantes dentro da genética é o sistema ABO. O sistema ABO é um tipo de sistema sanguíneo que pode gerar reações imunes no momento de transfusão. Então tem uma série de problemas que podem existir, que podem ser usados em questões de paternidade, de exclusão de paternidade e assim por diante. Então, na verdade, seria interessante a gente primeiro ver a parte genética do sistema ABO e depois a gente vai olhar no outro vídeo a parte fisiológica. Então, olha só, na parte genética de sistema ABO, nós temos dentro do sistema ABO 4 tipos de fenótipos. Existe o fenótipo que seria o sangue do tipo A, o sangue do tipo B, o sangue do tipo AB e o sangue do tipo O. Então existem 4 fenótipos, 4 tipos de sangue, que são caracterizados pelo seguinte: existe no sangue do tipo A um tipo de glicoproteína na membrana das hemácias que foi dado ao nome dessa glicoproteína do tipo A. Óbvio, sangue do tipo B é um outro tipo de glicoproteína diferente, por isso foi dado o nome de sangue do tipo B. Só que existem indivíduos que possuem tanto a glicoproteína do tipo A quanto a glicoproteína do tipo B, que seriam indivíduos do sangue do tipo AB. E existem indivíduos que não conseguem colocar nem esse carboidrato amarelinho, nem esse carboidrato verdinho nessa glicoproteína, e aí nós chamamos de sangue do tipo O. Na verdade, isso é gerado por um sistema chamado de polialelia. O que seria essa polialelia? Existem 3 tipos de genes, existem 3 tipos de alelos, com um detalhe muito importante: esses 3 tipos de alelos não são nos indivíduos, existem 3 tipos de genes nas populações. Porque cada indivíduo tem somente 2, um que recebeu do pai, o outro que recebeu da mãe. Quais são os 3 tipos de genes que existem, então, para o sistema ABO? Existe um gene que nós chamamos de gene isão A, existe um gene que nós chamamos de gene isão B, e existe um gene que nós chamamos de gene isão 0 ou isinho. Na verdade, o que é isso? Existe esse gene produz um RNA mensageiro, esse RNA mensageiro produz uma enzima, e esta enzima liga esse carboidrato amarelinho naquela glicoproteína que tem na membrana dos glóbulos vermelhos. Assim como existe um outro alelo, um outro tipo de gene que vai produzir um outro tipo de enzima. E esse outro tipo de enzima, ela liga esse carboidrato verdinho lá na membrana dos glóbulos vermelhos. E existe um outro tipo de gene que não produz nem esta enzima e nem esta enzima. Então, como ele não produz nenhuma dessas enzimas, ele não consegue ligar nem o carboidrato verdinho do tipo B e nem o carboidrato amarelinho do tipo A. Ele fica sem esse carboidrato e ele foi chamado de O. Então nós temos quais os genótipos? Nós temos, por exemplo, o indivíduo que tem o genótipo isão A, significa o quê? Que ele recebeu tanto do pai quanto da mãe genes que produzem esta primeira enzima. Então ele recebeu tanto do pai quanto da mãe genes que produzem essa enzima, significa que nos seus glóbulos vermelhos ele vai ter somente essa glicoproteína amarelinha do tipo A, certo? No entanto, o que pode acontecer? O indivíduo pode ter o genótipo isão A isinho. O que seria o isão Azinho? Seria o indivíduo que tem um gene desse tipo e o outro gene dele é desse tipo. O que significa? Que ele vai ter somente a glicoproteína do tipo A na membrana das hemácias. Então existem 2 genótipos possíveis para o indivíduo ter sangue do tipo A. Ou ele é isão A, que a gente chama de A homozigoto, ou ele é isão Azinho, ele é o A heterozigoto. Sangue do tipo B, a mesma coisa. Ele pode ter o genótipo isão B, que significaria que ele possui os seus 2 alelos produzindo esta enzima, ou ele pode ter
Isão Bzinho, que significaria o quê? Que ele tem um gene desse e um gene desse. Ele só coloca esse tipo de glicoproteína na membrana das hemácias. Ah? Agora, para o cara ser sangue AB, então, ele vai ter um alelo de cada tipo. Ele tem isão A, isão B. Certo? Então, ele tem um alelo que coloca esse tipo de glicoproteína, o outro alelo produz a enzima que coloca esse tipo de glicoproteína. E o indivíduo, se ele for isinho, significa que ele tem os seus dois genes desse tipo e ele não produz nenhuma dessas duas enzimas, então ele é sangue do tipo O. Notem que existe no sistema BO 4 fenótipos, só que existem 6 genótipos. Cuidado com isso. Vamos fazer um probleminha. Se eu tenho um pai com sangue do tipo A, uma mãe com sangue do tipo B, eles já tiveram 2 filhos. Os 2 filhos que eles tiveram, um tem sangue do tipo B, o outro tem sangue do tipo A. A minha pergunta é, qual é a possibilidade de terem uma criança com sangue do tipo O? Ou seja, isinho. Vamos tentar descobrir o genótipo dos pais. Então, o pai é isão A alguma coisa, porque pode ser isão A ou isão A, isinho. A mãe é isão B alguma coisa. Pode ser isão B ou isão B, isinho. Aqui é a mesma coisa. Tem uma criança com sangue do tipo B, isão B alguma coisa. Tem uma criança com sangue do tipo A, isão A alguma coisa. Alguns podem olhar e dizer assim, puta, mas eu nunca vou conseguir encontrar se esse cara é isão A ou isão A isinho. Engano seu. Olha o raciocínio. Pessoal, esse cara tem sangue do tipo B. Se ele tem sangue do tipo B, ou ele é isão B, ou ele é isão B isinho. Pessoal, ele poderia ser isão B? Não. Por quê? Se ele fosse isão B, significaria dizer que ele recebeu o isão B daqui e o isão B daqui. Esse indivíduo, o pai dele, não tem como mandar isão B para ele. Então, com certeza, o pai dele tem que ter um isinho para poder mandar um isinho para o seu filho e mesmo ele sendo sangue do tipo A, ter um filho com sangue do tipo B. A mesma coisa para o segundo filho. Ele com certeza recebeu o isão A de seu pai. O que ele pode ter recebido da sua mãe? Ele pode ter recebido da sua mãe isão B? Não. Porque se ele recebesse da sua mãe isão B, ele não poderia ser sangue do tipo A. Então, de certeza, essa mãe tem que ter um isinho para poder ter mandado esse isinho e mesmo ela sendo do sangue do tipo B, ter uma criança com sangue do tipo A. Certo, pessoal? Então aqui nós temos os genótipos dos indivíduos. Quer dizer que se o pai é isão A isinho, ele forma 2 tipos de gametas. Isão A, isinho. A mãe é isão B isinho. Ela forma 2 tipos de gametas. Isão B, isinho. Se esse gameta fecundar esse daqui, o indivíduo formado vai ser isão A, isão B. Se esse gameta fecunda esse daqui, o indivíduo formado vai ser isão A, isinho. Se esse gameta aqui fecundar esse daqui, o indivíduo formado será isão B, isinho. E se esse gameta fecundar esse daqui, o indivíduo formado será isinho. Ou seja, a chance desse casal ter uma criança isinho é de 1 num total de 4. 1 para 4 é igual a 0,25, que em percentual seria igual a 25%, seria a chance, então, desse casal ter uma criança com sangue do tipo O. Certo, pessoal? Então, essa é a genética do sistema BO e depois a gente vai ver a parte de tipos de sangue, tipagem de sangue, transfusões para matar essa parte da genética do sistema BO. Tchau, tchau.